O grande acontecimento da semana foi o pronunciamento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 7 de setembro, né? Ele fez um pronunciamento muito contundente, que a gente pode destacar aí três aspectos fundamentais. O primeiro, que ele coloca claramente que o Bolsonaro está destruindo o país, né? Quer dizer, que se coloca na contramão da política de controlar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro está destruindo o país, não há sentido nenhum em controlar o Bolsonaro, botar um freio no Bolsonaro. É preciso tirar o Bolsonaro. Ele não falou abertamente isso, que é preciso tirar o Bolsonaro, mas nós podemos tirar essa conclusão. A segunda conclusão é ter colocado como uma questão central, colocado em destaque, o problema do imperialismo. A crítica do Lula ao imperialismo foi uma crítica extremamente dura, né? E nesse sentido é muito importante. Quer dizer, é importantíssimo que as pessoas entendam que exatamente isso, como nós falamos no ponto anterior, é uma luta entre o imperialismo, né, e o povo brasileiro, de conjunto. Já hoje em dia não dá para dizer que não há o problema do imperialismo, que era uma luta entre PT e PSDB, vamos supor, alguma coisa assim. O PT, logicamente, era um alvo, mas não era o único alvo, nem mesmo era o alvo principal. O alvo principal, o que é? A economia nacional, o povo brasileiro, a roubalheira do povo através de todas essas medidas pró-imperialistas. Isso é muito importante porque esse é justamente o eixo, né, da luta política que está se travando no país nesse momento. Bom, em terceiro lugar, tá, ele se coloca à disposição do povo brasileiro para travar essa luta contra a destruição do país, que também é uma colocação muito importante, tá? Que eu queria repetir algumas coisas que nós temos falado, mas que são muito importantes, né? O Lula é a liderança com maior capacidade de mobilização popular que tem no Brasil. Há aqueles que falam que ele não é um verdadeiro líder popular, mas o fato é que ele é o único grande líder popular, ou, digamos assim, é o único líder popular de massas que tem no país. Isso é uma coisa incontestável. Chama a atenção que o conjunto da esquerda que fala que tem que derrotar o Bolsonaro, etc., etc., não queira, né, ver o potencial, a possibilidade de usar a figura do Lula para combater o bolsonarismo, né? Uma figura que unifica nacionalmente os movimentos, né, que arrasta uma massa enorme de pessoas, que tem uma presença extraordinária. A gente vê que uma parcela da esquerda está na política absolutamente contra-revolucionária da Frente Ampla, né? Quer dizer, ao invés de você se unificar em torno de Lula, que é um elemento popular, que tem uma política que, se bem não seja uma política revolucionária, é uma política capaz de atrair as massas para uma luta contra, né, os grandes capitalistas, contra o imperialismo e tudo mais. O pessoal prefere se aliar com os golpistas como sendo a grande solução para o problema do bolsonarismo. Esse é um debate chave, né? No discurso, Lula condenou essa solução, falou que não pode haver um acordo por cima, né? Quer dizer, tira o Bolsonaro, põe o Dória, vamos supor que, na verdade, é quase tocar 6 por meia dúzia, né? Que é a solução que um determinado setor da esquerda está apresentando ao país aí. O setor que
abraçou a tese da Frente Popular, da Frente Ampla, né? Nós vamos, inclusive, voltar nesse assunto aqui mais para frente. Setores como Marcelo Freixo, o Caetano Veloso, que teve em evidência essa semana, que é a favor da Frente Ampla, o Guilherme Boulos, né, o Fernando Haddad e outras figuras aí. Quer dizer, com a colocação do Lula, nós estabelecemos aqui claramente dois polos dentro da chamada oposição ao governo Bolsonaro e da esquerda. Quer dizer, ou um movimento, tá, que em torno do Lula, tendo em vista a sua candidatura em 2022, ou um movimento em acordo com a Rede Globo, com o PSDB, o DEM, né, os partidos de direita. Uma parcela do PSOL grande e o PCdoB todo se inclinam no sentido da Frente Ampla, né? E outros setores não falam nada, estão meio que desorientados, e outros setores apoiam a candidatura, a possibilidade, né, de utilizar a candidatura do Lula contra o golpe. Eu acho que o pronunciamento do Lula, ele colocou as coisas muito claramente nesse sentido, né? Há duas opções, ou um movimento popular ou uma aliança com a direita. Não tem terceira opção, né? Colocações do tipo que eu vi por aí, assim, precisamos de uma alternativa dos trabalhadores, não significam nada, porque, se bem nós precisamos de uma alternativa dos trabalhadores, ela tem que ser criada na luta política do dia a dia. Não adianta você colocar isso daí como se fosse uma coisa que pairasse acima da realidade, né? A alternativa dos trabalhadores só pode ser forjada numa luta prática cotidiana contra a direita, contra a burguesia, né? E essa luta, nesse momento, passa pela questão Lula. Bom, para nós, o problema não é apenas eleitoral, logicamente, né? Nós temos essa questão que nos delimita do posicionamento que o Lula fez no dia 7 de setembro. Para nós, o problema é a mobilização imediata pelo Fora Bolsonaro. A questão da candidatura do Lula, a questão dos direitos políticos do Lula se agregam, né, se acrescentam a essa luta imediata pelo Fora Bolsonaro, né? É importante deixar aqui estabelecido que não há luta pelo Fora Bolsonaro, né? Como nós prevíamos, um setor da esquerda se empolgou com a questão do Fora Bolsonaro quando parecia, mas era tudo uma nuvem cor-de-rosa, de ilusão, que a própria burguesia ia derrubar o Bolsonaro, né? A burguesia se enfrentou lá com o Bolsonaro para chegar num acordo mais favorável. Setores da esquerda achavam que realmente isso daí iria se desenvolver numa luta contra o Bolsonaro, levantaram o Fora Bolsonaro e depois deixaram o Fora Bolsonaro de lado, né? Então, isso daqui é um dado muito importante. O Lula não falou nada de eleição, logicamente. Ele falou que vamos numa caminhada, etc. e tal, coloca a perspectiva numa luta mais geral, mas é evidente que o problema da eleição está envolvido aí, né? É uma questão central. É preciso ampliar esse debate e levar esse debate a toda a esquerda. Os militantes de todas as organizações de esquerda no país têm que se perguntar se existe a disposição de fazer uma frente única, né, para enfrentar a direita golpista e o bolsonarismo também no terreno eleitoral, né? No terreno do Fora Bolsonaro, também é importante essa reflexão, ninguém faz nada, né? Nós estamos fazendo vários atos, nós temos promovido mobilização, mas a esquerda não comparece, né? Não mobiliza, não se interessa.
Uma coisa que a gente vê, isso daí também é um fenômeno internacional, é que a pandemia ela criou o estado ideal para todo um setor da esquerda, das direções sindicais, que é não fazer absolutamente nada. Quer dizer, já não estavam fazendo, uma parte desse pessoal já não estava fazendo nada antes, aí veio a pandemia e, bom, aí juntou a fome com a vontade de comer, aí que não fazem nada mesmo, né? É importante salientar que isso aí a realidade vai cobrar vai tarifar aí, vai cobrar um preço dessa posição política absurda, né? Agora, o problema aqui, eu queria insistir num argumento que eu acho que é vital, né? Que é o seguinte: algumas pessoas falam assim, é prematuro o negócio da candidatura do Lula. Não, não é prematuro. Primeiro que a burguesia já está fazendo a sua campanha eleitoral. A burguesia está a 1000 por hora na preparação da sua própria campanha eleitoral, né? A questão chave para a burguesia é resolver as contradições do regime político atual, que é um regime de crise, por meio das eleições, que é um meio importante para resolver as contradições. E, logicamente, que o movimento operário e a esquerda tem também que se posicionar diante disso. Segundo, que para que a gente consiga efetivamente ter uma eleição com a presença do Lula, e todo outro tipo de eleição vai ser simplesmente para enganar o povo, como aconteceu em 2018, né? Onde o pessoal fez toda aquela onda de que o Haddad ia ganhar a eleição, quando todo mundo sabia que ele não tinha a menor possibilidade de ganhar a eleição, né? Nós vamos ter um repeteco disso daí, o que seria uma idiotice total, cair 2 vezes no mesmo golpe, igualzinho e tal, né? Então, é preciso que se crie um grande movimento nacional. Sem movimento nacional, sem mobilização de massas, só com uma propaganda de tipo eleitoral, Lula não vai ser candidato. Ele está... O jogo foi armado com bastante... como é que se diz? Com bastante antecipação pela direita. Lei da ficha limpa, a esquerda toda apoiou, né? Importante lembrar isso aí. Aí o Lula é julgado por 1 processo, 2 processos, 3 processos, 4 processos, 5, 6, 7, aí não pode concorrer. E, finalmente, como ele podia concorrer, isso que uma coisa que ninguém lembra da eleição de 2018, ele podia concorrer. Aí o STF, tão democrático, tão civilizatório, foi lá e o TSE e o STF impediram o Lula de fazer propaganda eleitoral, né? Então, ele podia concorrer, mas não podia fazer propaganda eleitoral. Aí o PT entrou em pânico e trocou a candidatura do Lula pelo Haddad. Pressionaram o Lula a abandonar a candidatura e ele trocou a candidatura dele pela do Haddad, que foi cair na arapuca do golpe, né? E até hoje tem gente sem nenhuma noção de nada que fala que o problema é que não votaram no Haddad, mas é óbvio que não votaram no Haddad, não iam votar no Haddad.